O Catecismo em um Ano. Olá, eu sou o Gabriel, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um Ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @ocatecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Estamos no dia 151 do podcast O Catecismo em um Ano e estamos fazendo a leitura da segunda parte, a celebração do mistério cristão. Na primeira sessão, a economia sacramental, no capítulo 2, a celebração sacramental do mistério pascal. E neste dia nós queremos ler dos números 1174 ao 1178. A liturgia das horas. O mistério de Cristo, sua encarnação e sua Páscoa, que celebramos na Eucaristia, especialmente na Assembleia Dominical, penetra e transfigura o tempo de cada dia pela celebração da liturgia das horas, o ofício divino. Esta celebração, em fidelidade às recomendações apostólicas de orar sem cessar, está constituída de tal modo que todo o curso do dia e da noite seja consagrado pelo louvor de Deus. Ela constitui a oração pública da Igreja, na qual os fiéis, clérigos, religiosos e leigos exercem o sacerdócio régio dos batizados. Celebra, segundo a forma aprovada pela Igreja, a liturgia das horas. É verdadeiramente a voz da própria esposa que fala com o esposo, e também a oração de Cristo com seu corpo ao Pai. A liturgia das horas é destinada a se tornar a oração de todo o povo de Deus. Nela, o próprio Cristo continua a exercer sua função sacerdotal por meio de sua Igreja. Cada uma delas participa segundo o seu lugar próprio na Igreja e segundo as circunstâncias de sua vida. Os presbíteros, como dedicados ao ministério da palavra, os religiosos e as religiosas pelo carisma de sua vida consagrada, todos os fiéis conforme suas possibilidades. Os pastores de almas cuidarão que as horas principais, especialmente as vésperas nos domingos e dias festivos mais solenes, sejam celebradas comunitariamente na igreja. Recomenda-se que os próprios leigos recitem o ofício divino ou juntamente com os presbíteros ou reunidos entre si, ou até mesmo cada um individualmente. Celebrar a liturgia das horas exige não somente que se harmonize a voz com o coração que reza, mas também que se adquira um conhecimento litúrgico e bíblico mais rico, principalmente dos salmos. Os hinos e as ladainhas da oração das horas inserem a oração dos salmos no tempo da igreja, exprimindo o simbolismo do momento do dia, do tempo litúrgico ou da festa celebrada. Além disso, a leitura da Palavra de Deus a cada hora, com os responsos ou as antífonas que vêm depois dela, e em certas horas as leituras dos padres da Igreja e dos mestres espirituais, revelam mais profundamente o sentido do mistério celebrado, ajudam na compreensão dos salmos e preparam para a oração silenciosa. A Léxio Divina, em que a Palavra de Deus é lida e meditada para tornar-se oração, está assim enraizada na celebração litúrgica. A liturgia das horas é como um prolongamento da celebração eucarística, não exclui, mas requer de maneira complementar as diversas devoções do povo de Deus, particularmente a adoração e o culto ao Santíssimo Sacramento.
comentário adicional ao episódio de hoje, nós ouviremos a audiência geral realizada pelo Papa São João Paulo II no dia 4 de abril de 2001. A liturgia das horas, oração da Igreja. Caríssimos irmãos e irmãs, antes de iniciar o comentário de cada salmo e cântico de laudes, completamos hoje a reflexão introdutória que começamos na última catequese e fazemos-lo a partir de um aspecto muito querido à tradição espiritual. Cantando os salmos, o cristão experimenta uma espécie de sintonia entre o Espírito presente nas Escrituras e o Espírito que nele habita pela graça batismal. Mais do que rezar com palavras próprias, ele faz-se eco dos gemidos inefáveis de que fala São Paulo, conforme Romanos capítulo 8, versículo 26, com os quais o Espírito do Senhor impele os cristãos a unirem-se à invocação característica de Jesus, Abá, Pai. Os antigos monges estavam de tal modo seguros desta verdade que não se preocupavam em cantar os salmos na própria língua materna, bastando-lhes a consciência de ser, de qualquer modo, órgãos do Espírito Santo. Estavam convencidos de que a sua fé permitiria aos versículos dos salmos desencadear uma particular energia do Espírito Santo. A mesma convicção se manifesta na característica utilização dos salmos, que foi chamada oração jaculatória da palavra latina iaculum, isto é, dardo para indicar brevíssimas expressões salmódicas que podiam ser lançadas à maneira de pontas de fogo, por exemplo, contra as tentações. João Cassiano, um escritor que viveu entre os séculos IV e V, recorda que alguns monges tinham descoberto a eficácia extraordinária do brevíssimo incipit do Salmo 69. Dignai-vos, ó Deus, salvar-me, Senhor, apressai-vos em socorrer-me, que desde então se tornou como o pórtico da entrada na liturgia das horas. Ao lado da presença do Espírito Santo, uma outra dimensão importante é a da ação sacerdotal que Cristo desenvolve na oração, em que associa a si a Igreja, sua esposa. A tal propósito, referindo-se propriamente à liturgia das horas, o Concílio Vaticano II ensina: Jesus Cristo, sumo sacerdote na nova e eterna aliança, une a si toda a humanidade e associa a este cântico divino de louvor. Continua este muno sacerdotal por intermédio da sua Igreja, que louva o Senhor sem cessar e intercede pela salvação de todo o mundo, não só com a celebração da Eucaristia, mas de vários outros modos, especialmente pela recitação do ofício divino. A liturgia das horas tem também o caráter de oração pública, na qual a Igreja está particularmente envolvida. É esclarecedor, então, descobrir como a Igreja definiu progressivamente este seu empenho específico de oração dividida pelas várias fases do dia. É necessário, por isso, recuar aos primeiros tempos da comunidade apostólica, quando ainda estava em vigor uma estreita ligação entre a oração cristã e a chamada oração legal, assim prescrita pela lei mosaica que se fazia em determinadas horas do dia no Templo de Jerusalém. Pelo livro dos Atos dos Apóstolos, sabemos que os apóstolos, como se estivessem uma só alma, frequentavam diariamente o templo e também que subiam ao templo para a oração da 9ª hora. E por outra parte, sabemos também que as orações legais, por excelência, eram precisamente as da manhã e as da tarde. Pouco a pouco, os discípulos de Jesus descobriram alguns salmos particularmente apropriados a determinados momentos do dia, da semana ou do ano, recolhendo neles um sentido profundo em relação ao mistério cristão. É uma testemunha competente deste processo São Cipriano, que assim escreve na primeira metade do século III. É necessário, de fato, rezar desde o início do dia para celebrar na oração da manhã a ressurreição do Senhor. Isto corresponde ao que uma vez o Espírito Santo indicava nos Salmos com estas palavras: Atendei à voz do meu clamor, ó meu Rei e meu Deus.
A vós é que rezo. Pela manhã, Senhor, ouvis a minha voz. Mal nasce o dia, exponho o meu pedido e aguardo ansiosamente. Salmo 5, versículos 3 e 4. Quando depois o sol se põe e chega ao fim do dia, é necessário pôr-se de novo em oração. De fato, uma vez que Cristo é o verdadeiro sol e o verdadeiro dia, no momento em que o sol e o dia do mundo chegam ao fim, pedindo através da oração que a luz volte para nós, pedimos que Cristo volte a trazer-nos a graça da luz eterna. A tradição cristã não se limitou a perpetuar a hebraica, mas renovou algumas coisas que acabaram por caracterizar de modo diverso toda a experiência de oração vivida pelos discípulos de Jesus. De fato, para além de recitarem de manhã e pela tarde o Pai Nosso, os cristãos escolheram com liberdade os salmos para celebrar com eles a sua oração de cada dia. Ao longo da história, esse processo sugeriu a utilização de determinados salmos, particularmente significativos para alguns momentos de fé. Entre estes, tinha o primeiro lugar a oração de vigília, que preparava para o dia do Senhor, no domingo, em que se celebrava a Páscoa da Ressurreição. Uma característica tipicamente cristã foi, posteriormente, o acrescentar no fim de cada salmo e cântico da doxologia trinitária, glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Assim, cada salmo e cântico aparecem iluminados pela plenitude de Deus. A oração cristã nasce, alimenta-se e desenvolve-se à volta do acontecimento da fé por excelência, o mistério pascal de Cristo. Assim, de manhã e à tarde, ao nascer e ao pôr do sol, se recordava a Páscoa, a passagem do Senhor da morte à vida. O símbolo de Cristo, luz do mundo, aparece na lâmpada durante a oração das vésperas, também chamada por isso lucernário. As horas do dia lembram, por sua vez, a narração da paixão do Senhor, e a hora tércia a descida do Espírito Santo no Pentecostes. A oração da noite, por fim, tem um caráter escatológico, evocando a vigilância recomendada por Jesus na esperança da sua volta, conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 35 ao 37. Cadenciando deste modo a sua oração, os cristãos responderam ao mandamento do Senhor de orar incessantemente, mas sem esquecer que toda a vida deve, de qualquer modo, tornar-se oração. Orígenes escreve a este propósito: reza sem cessar aquele que une a oração às obras e as obras à oração. Este horizonte, no seu conjunto, constitui o ambiente natural da recitação dos salmos. Se eles são assim sentidos e vividos, a doxologia trinitária que coroa cada salmo torna-se, para cada um dos que acreditam em Cristo, um contínuo mergulhar sobre as ondas do Espírito e em comunhão com todo o povo de Deus, no oceano de vida e de paz em que está imerso com o batismo, ou seja, no mistério do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!